Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem um programa que eu estou brincando desde ontem, dizendo que não é um programa especial, é um programa bilíngue, né? Que nós vamos tratar aqui justamente da mudança de área, mudança de modalidade da educação de surdos, da educação especial para a educação bilíngue de surdos, com a criação dessa modalidade pela lei 14.121 de 2021, que consagra, digamos assim, que consolida uma luta dos surdos, pelo menos desde 1999, quando foi escrito o primeiro documento em um encontro em Porto Alegre, se eu não me engano, em que os surdos reivindicam uma educação bilíngue específica de surdos. Nós estamos aqui, vocês estão vendo ao meu lado, a professora Mariana Farias Lima, que é professora da Universidade Federal do Ceará, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, amiga, companheira de luta do movimento surdo. Eu conheci a Mariana na luta do movimento surdo em defesa das escolas de surdos, e eu a convidei, eu solicitei, eu pedi, né, que ela viesse fazer essa interpretação conosco, essa interpretação da entrevista com a professora Patrícia Rezende. Então, eu vou chamar aqui a professora Patrícia e a professora Sônia Marta de Oliveira, que é intérprete também, que vai contribuir para a transmissão, para a interpretação, digamos assim, para a tradução desse nosso bate-papo. Essa é a professora Patrícia e essa é a professora Sônia Marta Oliveira, tá? Gente, antes da gente começar, eu queria duas coisinhas, como sempre. Eu queria que vocês, primeiramente, curtissem, já tem algumas pessoas curtindo, mas tem mais gente assistindo do que curtindo, tá? Então, eu queria pedir duas coisas: que vocês curtissem, porque isso ajuda a divulgação, e eu queria pedir que vocês compartilhassem. Eu queria pedir que vocês compartilhassem fizessem dois compartilhamentos. Um compartilhamento para a linha de tempo de vocês, tá certo? E compartilhasse para algum grupo que vocês participam, ou grupo da escola, grupo da faculdade, da universidade, grupo da família, grupo da torcida de futebol, tá certo? Grupo da escola, tá bom? De modo que vocês façam dois compartilhamentos, porque essa é importantíssima, essa discussão, porque novamente a luta dos surdos voltou, digamos assim, para dentro do olho do furacão, né? Desde pelo menos há 10 anos, de vez em quando a luta dos surdos causa barulho, provoca discussão, e uma das responsáveis por esse barulho é a professora Patrícia Rezende, que eu conheci, tive a alegria, foi uma das coisas mais felizes da minha vida, foi conhecer a Patrícia e ser amigo dela. Eu conheci no movimento de 10 anos atrás em defesa das escolas de surdos. Boa tarde, Patrícia. Bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito. 10 anos. E temos ao lado a Patrícia, do nosso lado aqui, a professora Sônia Marta, que é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, que, como eu disse, também vai, junto com a professora Mariana, fazer a interpretação do nosso bate-papo hoje. Tá certo? Deixa eu dizer para vocês como é que eu combinei com as três professoras. Combinamos o seguinte: no começo, pelo menos no começo, a professora Mariana vai fazer a interpretação da minha pergunta para Libras. Quando isso ocorrer, eu não vou aparecer, só quem vai aparecer é a professora Mariana, tá certo? Depois disso, quem aparece para responder é a Patrícia, certo? E a professora Sônia faz a voz da Patrícia. Tá bom? Vamos ver se dá certo, porque eu não sei se tecnicamente isso que nós pensamos dá certo, tá bom? Bom, então, primeiramente, boa tarde, professora. Obrigada.
Obrigada pelo convite, por esse momento, onde nós vamos discutir a educação bilíngue como modalidade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Emiliano, eu o conheço há 10 anos, você tem filho surdo. Eu me encontrei com você na discussão do Plano Nacional de Educação, no movimento onde nós lutamos para o não fechamento das escolas de surdos. Eu o convidei para ir a Brasília, e você foi, você se colocou. É uma pessoa que eu admiro muito, e é muito bom ter você nessa luta. Vamos fazer assim, eu preparei 3 ou 4 perguntas, depois dessas 3 ou 4 perguntas a gente abre para as perguntas dos companheiros que estão assistindo, tá? Eu queria que essa entrevista fosse bem educativa, para as pessoas entenderem o que a luta dos surdos, a proposta dos surdos e essa vitória dos surdos. Certo, Patrícia? Então, primeira coisa, o que os surdos entendem, o que o movimento surdo, os pesquisadores surdos entendem por educação bilíngue de surdos. Boa pergunta, Emiliano. Nós surdos temos subjetivamente, dentro da nossa ancestralidade surda, nós carregamos os nossos desejos, as nossas lutas, desde o século XIX. É uma resistência muito grande, muito forte, porque sempre os ouvintes decidiram o que seria melhor para nós surdos, considerados pelos ouvintes pessoas incapazes. Nós surdos sabemos o que nós queremos. Nós queremos aprender por meio da língua de sinais. A língua de sinais é a nossa base para a construção do conhecimento. Hoje nós não vivemos a opressão da nossa língua, mas estratégias políticas que favorecem a opressão. Pode utilizar, a criança na escola pode utilizar a língua de sinais, mas tem que ser numa sala com alunos ouvintes. E por que tem que os ouvintes decidirem pela nossa educação? Nós surdos temos as nossas reivindicações. Nós temos conhecimento social sobre a vida. E por qual motivo essa dificuldade? Por que nós defendemos uma escola bilíngue? Bilíngue significa construção do conhecimento por meio de 2 línguas, língua de sinais, língua portuguesa. Nós surdos vivemos aqui no Brasil, sabemos que o português é a língua oficial, convivemos com as pessoas ouvintes. Se nós quiséssemos mesmo nos segregar, nós não iríamos buscar uma educação bilíngue. Ela seria monolíngue. Educação bilíngue é a oportunidade de aprender do surdo e poder viver em 2 mundos. A língua de sinais como base de aprendizagem, ela possibilita a nós, surdos, construção do conhecimento, um conforto linguístico importante. Por meio da língua de sinais, nós temos acesso aos conteúdos, acesso ao mundo, ao que acontece no Brasil, acesso à nossa história surda, cultural, e aprender, construir conhecimento em todos os conteúdos na escolarização. Tudo por meio da instrução em língua de sinais. Nós não queremos um ensino adaptado. Nós não buscamos um ensino adaptado. Nós reivindicamos
que a nossa construção do conhecimento seja na língua de sinais e por meio dela. Assim, os surdos se desenvolvem. A nossa luta, ela vem de séculos atrás. E o movimento ganhou força, sentiu que era o momento. Eu me lembro, em 1999, eu era aluna do curso de pedagogia, eu participei desse congresso em Porto Alegre. Eu era aluna do curso de pedagogia, eu estava ingressando nesse espaço acadêmico. Eu estudava pedagogia em Belo Horizonte, onde os cursos de pedagogia possibilitam a construção do conhecimento para as pessoas ouvintes. A ideia de conserto, de mudança, de transformação da pessoa surda ainda pairava. E participando de vários congressos, convivendo com a comunidade surda, essas experiências me proporcionaram saberes em que eu fui buscar a minha história, de como eu fui constituída. A comunidade surda me deu forças. E hoje eu tenho autoridade para dizer o que é melhor para a educação de crianças surdas. As pessoas ouvintes que elaboram essas políticas não convivem com surdos, não fazem parte da comunidade surda, defendem uma inclusão desconsiderando as nossas especificidades, uma inclusão educacional. Nós resistimos. Em 1999, neste congresso, nós não tínhamos assim uma representação. A primeira doutora surda foi no início dos anos 2000, em 2003. Nossa primeira doutora é a professora Gladys Berlim, e hoje, em 2021, nós temos 55 professores doutores surdos. 55. Nós temos a base científica das pesquisas desses 55 doutores que trazem a relevância do ensino da língua de sinais como primeira língua. Nós temos pesquisas em torno da língua de sinais, da educação de surdos, sobre corporalidade, visualidade, o estudo da estrutura da língua de sinais. 55 doutores que elaboraram teses nestes temas. Mas me entristece, por exemplo, o Andes, a associação, que desconsiderou esses 55 professores. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, também nos desconsiderou. Não reconhecem a Lei 14.191 desse ano, que inclui a educação bilíngue de surdos como modalidade regular na LDB, afirmando que essa lei ela é segregacionista. Não me lembro muito bem o dia que a Câmara votou a favor do projeto de lei 4909, nós tivemos uma deputada que, representando a comunidade indígena, fez uma colocação esplêndida. Ela disse que entende as nossas questões, porque a educação indígena tem uma educação bilíngue. 274 línguas indígenas. E essa colocação dela foi muito importante, porque ela reconhece a educação bilíngue de surdos em Libras e português. Eu fiquei muito tocada, eu cheguei a chorar,
Os povos indígenas já têm garantido em legislação uma modalidade de ensino bilíngue. Sabemos como é que é importante garantir a primeira língua e os idiomas brasileiros, que são dos povos indígenas. Então, para quem não sabe, professora Dorinha, professora Soraya, nós temos 274 línguas indígenas e o ensino da educação escolar indígena é ensino bilíngue e é lei, está dentro da LDB. Então, eu sei muito bem a importância de ter uma modalidade em relação a quem precisa de usar as libras, os surdos, né? Enfim, é importante justamente nessa inclusão. Da mesma forma que nós defendemos essa modalidade para o ensino bilíngue na escola indígena, entendemos dessa importância, da necessidade e da garantia em lei. Por que a comunidade indígena reconhece? E por que as outras pessoas não compreendem? A comunidade indígena, a educação indígena, ela é segregacionista? Não, ninguém diz isso. Mas diz de nós surdos. Eu queria entender o porquê disso. Sempre com essa alegação. Os surdos querem uma educação que segrega. Então, eu sempre tenho que buscar uma parcimônia para me colocar nessas questões. Mas, às vezes, cansa. Porque a nossa luta, ela não é de hoje. Eu percebo uma perversividade por parte desses profissionais ouvintes. Para quem não conhece, para profissional da educação que ainda não conhece, nós nos colocamos, mas para as pessoas que estão aí lutando com a gente, há uma insistência de dizer que nós buscamos uma educação segregacionista. O que nós surdos podemos fazer para esclarecer mais essas nossas reivindicações linguísticas e culturais? A Câmara e o Senado Federal foi o espaço aonde o projeto de lei 4909 foi caminhando e se tornou uma lei. No Senado houve uma unanimidade em relação à nossa proposta. No Congresso, na Câmara dos Deputados, uma porcentagem grande, tanto maioria, que apoiou o projeto de lei. E isso mostra o quê? A força da comunidade surda. Nós nos mobilizamos. A nossa luta, ela antecede a criação desta lei. Em 2011, quando fomos a Brasília numa manifestação, em 2014, na elaboração do Plano Nacional de Educação, também na elaboração da Lei Brasileira de Inclusão. A LDB, essa incorporação, nós compreendemos como uma atualização. A LDB, ela traz diretrizes para a educação no Brasil. Ela está em comum com a Constituição, e isso foi muito relevante para nós surdos. É isso. Miliano, estou pronta para a próxima pergunta. Patrícia, por que sair? Porque assim, uma das coisas que dizem assim, olha, a educação, uma das coisas que argumentam é que a educação especial no Brasil já é inclusiva, que a educação especial já é inclusiva e que já prevê educação bilíngue de surdos. Então, assim, qual a necessidade, qual a importância de tirar da modalidade educação de surdos, a modalidade de educação especial e criar uma modalidade específica para a educação de surdos, lá no capítulo 5º da LDB, né, que é educação bilíngue de surdos.
Tá bem. Eu também tenho uma questão. A educação indígena, ela compõe a educação especial? Não. A educação quilombola compõe a educação especial? Não. A educação do campo compõe a modalidade de educação especial? Não. Nós temos aqui uma pluralidade de modalidades regulares de ensino. Nós não podemos pensar numa única educação para a diversidade. Há caminhos, há trilhas de modalidade, de acordo com o grupo, de acordo com a diversidade. Nós surdos, nós não temos que buscar uma educação clínica, fisiológica, isso é uma parte da saúde. A educação, ela compreende estudo, questão de língua. E por que não essa separação? Ela é necessária. Nós surdos nunca nos sentimos confortáveis em compor a educação especial. Há uma ideia de tutela. Os inclusivistas têm sempre aquela ideia de querer tutelar o outro. Nós compreendemos que era necessário essa separação. Eu posso dizer aqui que era um divórcio da educação especial, porque a educação especial encaminhava a educação de surdos para a educação inclusiva. Eu compreendo isso como um relacionamento abusivo, porque desconsidera as nossas especificidades, as nossas formas de nos expressarmos. Nós buscamos uma liberdade educacional. Há diretrizes na educação especial que não compõem as nossas especificidades. Para nós foi um divórcio. Nos sentimos aliviados. Contudo, ainda há questões que nós precisamos resolver. Eu posso dizer aqui, por exemplo, vou usar uma metáfora, a questão da pensão alimentícia para as crianças surdas relacionadas à educação especial, que são as subvenções financeiras, os recursos que devem ser destinados à educação bilíngue. Também, usando outra metáfora, a guarda dessas crianças ficam aonde? Na educação bilíngue de surdos ou na educação especial? Na educação bilíngue de surdos. Crianças surdas com deficiências, crianças surdas autistas, crianças surdas com comprometimento intelectual, essas crianças nós poderemos ter uma guarda compartilhada com a educação especial. Precisamos, porque são outras questões subentendidas neste público. Agora, uma educação regular, bilíngue de surdos, ela deve compor o capítulo 5 da LDB. Vou fazer uma outra correlação. A educação indígena, a educação de campo, a educação profissionalizante, a educação quilombola, são modalidades, porque atendem a públicos específicos. E por que nós não podemos, a educação de surdo não pode ser uma modalidade? Nós podemos ser uma modalidade. A organização das diretrizes no sistema de recursos financeiros, dos profissionais, do currículo de primeira e de segunda língua na educação bilíngue de surdos será organizado entendendo a educação bilíngue de surdos como modalidade. E serão elaborados todas essas
esses caminhos pedagógicos pelos doutores surdos, pelos mais de 200 mestres surdos. Nós vamos gerir a estrutura da educação bilíngue de surdos. Não vamos tutelar, vamos gerir esta educação que vai ter a nossa cara, o que nós compreendemos. Não seremos mais tutelados pela educação especial. Por exemplo, a política de educação especial em 2008, quando ela foi elaborada sem a presença das pessoas surdas. Foram as pessoas ouvintes que elaboraram. Os pontos que compõem as diretrizes da educação bilíngue não nos contempla. A criação do Letras Libras, do Paulibras, da pedagogia bilíngue, que são políticas que nós temos. Em relação à formação do curso Letras Libras e da pedagogia bilíngue, o objetivo do MEC, a princípio, era que os profissionais fossem atuar na educação inclusiva. Foi uma estratégia política do movimento surdo, mas, na verdade, nós tínhamos outros objetivos. Nós queríamos conquistar o nosso espaço. E assim formamos professores surdos no Letras Libras, formamos pedagogos, mestres e doutores surdos, o espaço acadêmico, os surdos foram ocupando, nos empoderamos cientificamente. Nós não tínhamos esse acesso, esse ingresso na universidade. Nós não podíamos nos divorciar naquela época. Nós éramos realmente tutelados, mantendo esse casamento com a educação bilíngue, mas era uma relação abusiva. Fazendo essa metáfora, nós vemos como que as mulheres conquistaram o espaço dela. Assim, nós surdos também conquistamos o nosso espaço. Temos agora uma modalidade de ensino. Temos liberdade em construir uma educação. São isso que nós, professores surdos, buscamos. Estamos em várias instituições de ensino superior. Conquistamos o nosso espaço. E agora nós podemos organizar, sistematizar a educação bilíngue de surdos em relação ao currículo e à formação de professores. Por isso foi importante essa separação. Ela veio no momento certo. No Plano Nacional de Educação e na Lei Brasileira de Inclusão, também foram legislações muito importantes que fortaleceram a incorporação da educação bilíngue de surdos na LDB. Sem esse amparo legal que nós conquistamos, seria mais difícil. Mas nós temos argumentos legais fortes, contundentes. Obrigado, Patrícia. Eu tenho mais uma pergunta, mas vamos agora ler os comentários das pessoas, muitas pessoas presentes, amigos, alunos, professores, tá? Eu vou sair, vamos sair, deixar só a Mariana. Não, deixar a Mariana. Isso, eu vou ler, vamos deixar a Mariana e eu vou colocar os comentários, tá certo? Ana Paula Arja diz boa tarde. Professora Eliana Salles Paiva, da Universidade da UES, né? Também nos saúda. Paulo Nascimento Viana diz boa tarde. Boa tarde, companheiro, muito obrigado. George Campanha nos saúda, boa tarde. Boa tarde você também. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando. José Carlos Neto, aluno da Filosofia da UES, obrigado, Neto, por estar aqui. Andressa Kathleen, boa tarde, querida. Muito obrigado. A Andressa Kathleen disse que já compartilhou. Muito obrigado, pessoal. Por favor, vamos
seguir o exemplo da Andressa e também compartilhar. Vocês estão vendo que é muito importante para os surdos essa discussão, tornar pública a posição dos surdos sobre a sua educação. A Carlene, exatamente, Carlene. A Carlene Souza diz quanto peso, só gente boa e inteligente. Eu estou super feliz, enfim, Patrícia, Sônia Marta e Mariana aqui presente, enfim, uma tarde importante na história do nosso projeto Filosofia on Face, que não tem sinal ainda, viu? Então, a Patrícia vai dar um sinal para o nosso programa Filosofia on Face, tá? Carlene sorri. Companheiro Romero Venâncio, professor da Universidade Federal de Sergipe, parabéns, obrigado, Romero. Marcelo Pinheiraga, boa tarde a todos, obrigado, Emiliano Aquino, sempre abrindo espaço para dialogarmos sobre o conhecimento, obrigado por ter vindo, Marcelo. O Neto, mais uma vez, ótimo debate, super interessante. A equipe do Filosofia on Face diz debate atual, importante e necessário. E aqui uma longa intervenção da Andressa. Acho super necessário. Quando trabalhamos, estudamos, saímos, quando estamos em sociedade, quando vamos nos divertir, em qualquer canto do mundo, tem alguém que possa ser surdo. E nós temos que saber nos comunicar com eles. Inclusão. É um comentário, não é? A companheira, líder surda, Mariana Ora, assistente social, dizendo que está assistindo. Muito obrigado, Mariana. Natasha Perazzolo, assistindo. E olha, a Ana Regina Campelo, muito obrigado, que honra, que alegria para nós, Ana Regina, você está aqui, tá? Assistindo desde as 16 horas. Professor Estênio Azevedo, da UES, alegria acompanhar este debate. Parabéns ao Filosofia on Face, obrigado, Emiliano, Patrícia, Mariana e Sônia. Obrigado, Estênio, por favor, compartilha e curte. A Mariana ora novamente. Maravilha esse apoio da deputada federal indígena. Viva os povos originários do Brasil, que estão mais uma vez em luta contra o agronegócio em defesa da demarcação de suas terras. É igual a nossa luta, a luta das comunidades surdas, né? A luta por território linguístico, cultural, que para eles significa também um território físico, né? Débora Carvalho, que maravilha presenciar esse debate. Alessandra Machado, boa tarde a todos. A querida professora, companheira de luta, Lene Reis, três queridos, Emiliano, Pati e Mariana. E agora a Sônia Marta, que a gente não conhecia, Lene, que agora é outra querida nossa. Carlene Souza, Patrícia, sempre perfeita. Gente, tem muitos comentários. Eu vou guardar os outros comentários, tá? Para depois da próxima pergunta, tá bom? Que consequências... Não, antes um comentário. Antes da pergunta, um comentário, tá? De fato, sim, a submissão da educação de surdos à educação especial significou sempre uma tentativa de colonização da língua de sinais à língua portuguesa, né? Quando era a educação especial tradicional, oralista, a escola
Especial de Surdos tinha como função ensinar o português para surdo, para que o surdo se oralizasse, falasse sonoramente o português. E quando a educação especial se torna inclusiva, mantém no essencial a mesma política colonizadora, dominadora, subalternizadora, digamos assim, da língua de sinais em relação à língua portuguesa, né? Bom, é só um comentário. Não é nem que você fale não, mas enfim, a minha pergunta é a seguinte: que consequências você acha que vai ter, ou deve ter, ou precisa ter, do ponto de vista da formação dos professores? Eu me refiro tanto aos professores pedagogos das séries iniciais, o professor polivalente, quanto os professores das licenciaturas, né, que atuam a partir do 6º ano durante a educação básica e vai até o 3º ano do ensino médio. Essas licenciaturas, primeira coisa, elas são obrigadas ao ensino de Libras. Isso está desde o decreto de 2005, né? Mas, enfim, como é que você como doutora em educação, pesquisadora de educação, especificamente da educação bilíngue de surdos, como é que tu enxerga, como é que tu acha que impactos ou que mudanças a formação de professores deve ter, que as universidades devem ter na formação de professores após a criação da modalidade de ensino de educação bilíngue para surdos na LDB? Bom, Emiliano, a questão que você coloca ela é muito significativa em se tratando da formação dos professores relacionados à educação bilíngue de surdos. Nós temos os cursos Letras Libras, o curso Pedagogia Bilíngue, e o que nós precisamos no momento? A ampliação dos cursos, a ampliação da oferta dos cursos de pedagogia bilíngue. Nós temos o curso Pedagogia Bilíngue presencial e à distância no INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, mas há uma carência em torno de Brasil. Nós temos no Instituto Federal de Goiás, também no Instituto Federal de Palhoça, Santa Catarina. Nós precisamos ampliar também nas licenciaturas um complemento relacionado à educação bilíngue, a essa formação. O Conselho Nacional de Educação vai necessitar, nós vamos estruturar diretrizes para a questão de recursos, criação de escolas e também sobre a formação. Somente a incorporação da educação bilíngue de surdos é necessário também sistematizar as diretrizes dessa educação. Esse é o nosso próximo passo. Para, por exemplo, as outras modalidades, nós temos formações específicas. No caso da educação bilíngue de surdos, também vamos buscar ampliar os cursos de Letras Libras, cursos de pedagogia bilíngue, no que você me perguntou, relacionado à questão da formação dos professores. Um número grande de professores que não são bilíngues. Quando nós pensamos numa educação bilíngue, é necessário nós entendermos que o professor bilíngue ele precisa também de um currículo que seja compreendido, constituído visualmente, tendo a Libras como base na organização desse currículo. A instrução em língua de sinais. Então, nós precisamos, não queremos mais a questão de adaptação, queremos a instrução, a construção do conhecimento, compreendendo a perspectiva visual, a pedagogia da diferença, e assim garantindo uma formação adequada aos professores.
nos preocupamos também com os recursos que devem ser destinados na área de mestrado, doutorado, para a educação bilíngue. Isso nos mostra que nós temos pesquisas em torno da educação especial, incorporando a educação de surdos. Esses recursos agora devem ser destinados para as pesquisas de mestrado, doutorado, na educação bilíngue de surdos. Isso contribui para a organização e sistematização nas diretrizes da educação bilíngue de surdos. Obrigado, Patrícia. Gente, a gente está encerrando, tá? Vamos só terminar de ler aqui os comentários, tá? Das pessoas. É importante esse momento de a gente receber a Lene Reis, professora Lene, então, oi. Lene Reis é uma professora de Rondônia, professora ouvinte, aliada também do movimento surdo, militante do movimento surdo. Genilza Micaele, debate maravilhoso, obrigado. Olha que alegria, a professora Kátia Luci Pinheiro, professora surda da Universidade Federal de Ceará, colega de departamento da professora Mariana Farias Lima, não apenas professora, mas militante do movimento surdo, líder surda aqui no Ceará. Estênio Azevedo comenta, eu acho que no momento em que a Patrícia falava da modalidade do campo, modalidade quilombola, modalidade indígena, então ele diz uma pluralidade de modalidades de ensinos regulares e não de educação especial, complementando aí, concordando, né, com o que a professora Patrícia dizia, né? Virgínia Queiroz, boa tarde, querida, muito obrigado. Marcelo Pinheiraga faz uma pergunta, parece. Boa tarde. Considerando os avanços legislativos, legais, temos vários problemas que ainda persistem. Dentre eles, a falta de intérpretes de Libras em diversos espaços. Poderia falar sobre o tema? Então, a gente passa para a Patrícia. Desculpa. Surdos estejam lá estudando nos primeiros séries dos anos iniciais, nas primeiras séries, eu acho que não deveria assim ser salas com intérpretes de Libras, e sim salas com professores bilíngues, professores surdos, que tivessem acesso direto, né, daquele conteúdo em língua de sinais, e não por meio de uma interpretação. Muitos pensam que a educação bilíngue ela se satisfaz com a presença do intérprete. Não é isso. Quem dá aula, quem ministra aula, são os professores. Se você pensar em outras modalidades, como a modalidade indígena, das escolas indígenas, quem dá aula? São os professores indígenas. E isso faz essa diferença, né? Se a gente buscar ali alguns modelos, outras referências, escolas americanas, francesas, a escola ela funciona com professores bilíngues, né? Não é com a presença do intérprete, não é isso a educação bilíngue de surdos. Então, nós estamos nesse momento, né, pensando no contexto educacional inclusivo, né, com a contratação de intérpretes nesse espaço. Mas isso não funciona, não resolve isso. Nós queremos conteúdo, ensino, ministrado, a partir da língua de sinais, principalmente nas séries iniciais, que é um momento ali de aquisição da linguagem. E caso não haja naquele lugar ou naquele contexto professores bilíngues para continuar nas séries finais, ensino médio, sim, com intérpretes de Libras. Mas não há medo
de achar que intérpretes irão perder espaço na educação. Não é isso, existem muitos espaços e funções outras, por exemplo, no momento de reuniões com os professores e os outros profissionais, traduzindo materiais, traduzindo provas, traduzindo textos. Existe muito trabalho a ser feito e muito espaço para esses profissionais nessas outras atividades. Professores que vão lá dar uma aula em língua portuguesa que será interpretada não é a mesma coisa do que uma aula pensada, produzida em língua de sinais. A minha preocupação hoje é que quem trabalha com educação inclusiva consiga entender. Eu acho que ela só funciona, né, para os surdos dentro desses espaços, na educação inclusiva. Contrata um intérprete e nós estamos resolvidos. Não é assim que funciona. Isso, de fato, se a gente pensar, eu estou oferecendo para os alunos surdos uma educação de qualidade, não. A gente tem que ter muito cuidado para entender o que significa, né, como vai acontecer, por exemplo, os processos de avaliação, quem vai trabalhar com isso, quem que vai avaliar esses profissionais. Existe uma banca, por exemplo, uma proposta de uma banca especializada por profissionais surdos e ouvintes que estão ali representando instituições em todo ali o Brasil de surdos, que tenham esse conhecimento. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não são profissionais o suficiente, que atuam em diversas cidades, pelas prefeituras, que têm cursos básicos de Libras, um conhecimento ainda muito limitado sobre isso. Então, isso é a regra, não é a exceção. E aí você vê esse profissional, ele só sabe um pouco de Libras, sabe o básico, talvez. Ele não pode assumir, ele não pode atuar nesse espaço. Então, a educação de surdos, ela vai despencar, ela não vai. Então, a evasão, ela vai se mostrar nesse momento com um número muito maior, devido a essas limitações. A partir desses dados que a gente levantou, o INEP, né, disponibilizou esses dados, a gente pôde analisar, de fato, durante o meu pós-doutorado, que eu fiz na Unicamp, eu vi que a evasão, o declínio da educação de surdos, de um modo geral, acontecia devido a isso. Os alunos surdos que estavam ali por volta entre os 10 a 15 anos iam para a escola, chegavam à escola só com 10 anos. E antes disso, eles estavam aonde? Eles não tinham sucesso, saíam da escola e retornavam com 10 anos ou mais. E do zero, né, das suas séries iniciais, dos seus primeiros anos de vida até os 10 anos. Por que ele não pôde? Por que ele não pôde compor da mesma forma dentro de um espaço, de uma escola que oferecesse educação? Então, é necessário diversos ajustes que mude essa estrutura que hoje é oferecida na educação para os surdos. A gente vê que os professores não sabem Libras, eles deixam muito a desejar, e é preciso pensar nessas questões. A LDB, ela busca, talvez, trazer ali uma supervisão mais de perto, realmente ver se está funcionando, como é que está acontecendo essa educação. Então, é importante essa separação legalmente para fornecer, garantir uma educação com maior qualidade para os surdos. Bem, é isso. Bom, comentário aqui, só apresentar os comentários rapidamente, para a gente ir encerrando. Eu acho que ainda tem uma pergunta, viu, gente? Olha, a participação está grande, está imensa a participação. Eita, danado. Vamos lá, a Kátia. Gente, eu saltei algumas pessoas, certo? Não, é o seguinte, uma pergunta aqui, não sei se vai atrapalhar, eu posso só mostrar que é do Manuel e eu tiro da coisa e leio, tá certo, Sônia? Para não atrapalhar a visão como estava atrapalhando da Mariana. Me desculpe, Mariana, que eu não observei na hora, tá?
Francisco Manuel pergunta, então, Patrícia, a LDB está aprovada a educação bilíngue de surdos na LDB. Aí ele pergunta se uma sala de aula com 2 ou 3 alunos, né, se pode uma sala de aula com 2 ou 3 alunos surdos. E ele se apresenta, ele é surdo, pelo que eu entendi, é um professor surdo. Poucos alunos assim, 2 ou 3, é preciso pensar em outra operacionalização para isso. Talvez buscar nas cidades vizinhas, né, meios de congregar esses alunos. Em 2012, eu fui à cidade lá da Paraíba, que tinham 17 municípios ao redor dessa cidade, cada uma com 2 ou 3 alunos, algumas com 1 aluno. E esses alunos foram reunidos numa cidade maior, né, próxima, Sumé, e foi criada uma escola nessa cidade. As prefeituras fizeram um acordo em relação ao transporte desses alunos, isso seria o certo, porque eu reuni isso e pensar em educação individualizada para 2 ou 3, ela se torna enfraquecida nesse momento. Então, ela não vai propiciar ali questões identitárias, né, da língua com força. E aí a gente pode pensar num espaço maior, com mais alunos, né, muito mais fortalecido. Então, trabalhando uma educação com 2 ou 3 alunos, de fato, seria muito mais difícil. Talvez pensar em escolas polos, né, em um acordo entre prefeituras, para que funcione, né, através do transporte dessas crianças. Eu acho que isso tem que ser pensado também, quando for pensar nessa operacionalização da educação bilíngue de surdos, para que eles consigam ali congregar de maior número esses alunos de cidades vizinhas, e para que isso deixe perdido ao longo do tempo. As questões linguísticas, de identidade, de comunidade, são reforçadas nesses espaços em que convivem os surdos. E o governo deve garantir que esses espaços existam e que os surdos possam, né, acessá-los, que eles consigam ir a essa escola, uma escola de qualidade. Há uma pergunta da professora Kátia Luci Pinheiro, que eu vou estar registrado e vou retirar para ler, tá? Gostaria de saber o seguinte: a Lei 14.191 foi aprovada. Então, quais são as nossas próximas ações e quais são as primeiras ações necessárias para implementar? Uma boa pergunta. A Lei 14.191, ela vai permitir que inicie ali um contato, né, com os governos estaduais, as prefeituras, né? Primeiro, acho que um levantamento sobre que ações são feitas em relação à educação de surdos nessas cidades, nesses estados. E a gente fazer essa análise, né? Olha, essa escola de surdos não tem professores ali especialistas, professores bilíngues. Então, é preciso ver, a partir dos dados, o que é preciso agir, né? Seja na formação profissional, seja na organização de espaços. Se a gente pensar, por exemplo, no AE, né, como é que eles podem ser feitos, como é que a educação pode pensar, organizar, eu acho que o Conselho Nacional ele tem que pensar nessas questões, deve orientar os estados e municípios nessa operacionalização de fato, né, porque eu vejo que muitos líderes estão aí cobrando nas suas cidades, no seu estado, qual é a política que esse estado adota. E isso é importante para que a gente possa realmente ver o que é necessário ser feito. Porque o modo como era realizado, ele não trazia ali questões importantes. E aí a gente vai poder agir a partir de agora. Novos comentários.
Raiz Sarmento, é uma honra estar aqui. Sou estudante de Letras Libras, sou ouvinte, estudante de Letras Libras da UERN, que é a Universidade Regional Estadual do Rio Grande do Norte. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Tá. A Virgínia Queiroz, obrigado por essa oportunidade de entender a temática da educação bilíngue. Sidney Costa, estou orgulhoso por você e por todos. Carlene faz a seguinte pergunta: se haverá necessidade de mudança no currículo de Letras Libras para atender a modalidade de educação bilíngue? Bem, uma boa pergunta também. Sobre o curso de Letras Libras, se é necessário algumas alterações ou mudanças, eu acho que não. Pelo que eu tenho visto, acompanhado, os cursos têm um bom currículo, né, as disciplinas que são oferecidas são adequadas, mas a gente tem que pensar na educação bilíngue de surdos, né, como é que ela atende a essa questão da legislação, né, porque o curso de Letras Libras, por exemplo, ele não tem, se ele for voltado para essa questão, esse aspecto da educação inclusiva, talvez, porque ele realmente tem que atender ora novas questões, mas de um modo geral, ele atende sim porque ele quer formar profissionais bilíngues, formar profissionais nessa área. A gente tem que ver realmente qual é o propósito, né, desses cursos que nós temos aí no mercado. O curso deve continuar, Letras Libras, ele vai formar professores de Libras para atender as escolas por aí, né, e também nas disciplinas de Libras, em outras instituições. Mas a gente tem que pensar professores para as disciplinas gerais, né, as outras disciplinas que compõem o currículo escolar. Nós temos duas observações aqui sobre o AE, um de uma professora ouvinte e outro de um surdo. A ouvinte é a professora Stefane Barros. Ela diz: eu sou professora de Libras, formada em Letras Libras pela UFC. Tenho muitos alunos ouvintes de primeiro semestre que sempre me perguntam por que o AE não funciona. Compartilhei com eles o link desse debate, dessa entrevista. Acredito que estão aqui assistindo. Você poderia falar sobre isso, Patrícia? Por que o AE não funciona? Aí um comentário de um surdo, do Sidney Costa, sobre o mesmo assunto. O Sidney diz: é verdade, o AE é problemático. Porque aprender através do ensino oral nada funciona. Principalmente a educação bilíngue de surdos, que não funcionam pelo AE. Bom, seriam esses... Gente, esses dois comentários sobre a questão do AE. Sim, o AE, ele apresenta muitos problemas, né? A gente tem acompanhado aí pelo Brasil. Os surdos que estão lá, por exemplo, numa escola estudando pela manhã, com a sua turma, né, incluídos numa turma com ouvintes, com ou sem intérprete, isso acontece bastante também, com bons intérpretes ou não, outras questões, sozinho numa sala, né, naquela sala ou naquela escola, e durante a semana ele tem 2 horas, 3 horas, 4 horas de acompanhamento com o professor no contraturno. Mas e na sala de aula, que é o principal momento, né, de aprendizado do aluno? Ali é tipo um reforço. E o aprendizado real em sala de aula? Então, qual é o intuito disso? Eu acredito que ele tem essas falhas por isso, porque ele não atende a grande demanda na escolarização de surdos. Então, a LDB, ela traz, por exemplo, sobre o AE,
num contexto bilíngue, ele vai funcionar para surdos, surdos cegos, que tem surdos com outras deficiências, com autismo, por exemplo. E nessas escolas, eles vão poder, no contraturno, né, terem um atendimento educacional especializado, dentro de uma escola de educação bilíngue. A gente vai poder depois explicar um pouco como vai funcionar, operacionalizar essas questões. Mas o AE vai ser também atendido dentro das escolas bilíngues, com professores surdos, professores bilíngues, com professores que não vão subalternizar questões linguísticas, né? E também que não vão receber um aluno com problemas que não consegue acompanhar em sala de aula o conteúdo. Não, é uma outra dinâmica. São professores surdos, bilíngues, ou ouvintes bilíngues, que vão dar ali aquele momento, né, aquela aula em língua de sinais. Se a gente pensar na educação indígena, será que eles oferecem o AE? Não, perguntem. Eles não conseguem acompanhar? Não. Os professores indígenas, eles dão conta dessas questões no próprio turno. O comentário do professor Mardônio Oliveira. Mardônio é professor da Universidade Federal do Cariri, professor surdo. Parabéns pela organização. Minha amiga Mariana, prazer, Sônia, são maravilhosas. Fiquei feliz em assistir o debate sobre LDB, sobre educação bilíngue na LDB. Parabéns. Obrigado, Mardônio. Estamos encerrando, gente. Deixa eu só ler mais aqui uns 2 comentários. Não dá para ler de todo mundo, desculpa, tá? Um comentário da Mariana Ora, mais uma vez, que é um grande desafio formar professores bilíngues em diversas áreas. Precisamos também de assistentes sociais e psicólogos bilíngues para atuar nessa nova modalidade de educação. Rafael Bernini, boa tarde, parabéns pelo evento. Tem uma questão, gente, vamos fazer, não sei se tem outra pergunta, vamos fazer dessa a última pergunta. Tá certo? Que a gente está passando já do que a gente combinou com a Patrícia e com Mariana e Sônia. A pergunta é a seguinte: qual seria o papel que o intérprete... eu acho que já foi respondido. Qual seria o papel que o intérprete assumiria na educação bilíngue para surdos nessa nova modalidade? Não, eu acho que não está respondido isso ainda não. Qual seria o papel do intérprete na educação bilíngue de surdos? É uma boa pergunta. Eu tinha falado anteriormente, mas o intérprete, sim, ele pode atuar na educação bilíngue em diversos momentos. Quando o professor surdo estiver ali, e também na universidade, se a gente for ver, os professores precisam muito nesse momento de profissionais intérpretes no seu dia a dia, porque há ali reuniões, há diversas atividades que são mediadas através de intérpretes, traduzindo textos, acompanhando os alunos surdos para se comunicar com familiares, em diversos momentos. Na sala de aula bilíngue, caso o professor, você não tenha um professor especialista bilíngue, né? Eu acho que para começar, sim, tem que trazer intérpretes também na sala de aula. E aí, em diversos momentos, eu acredito sim, ele não vai ser excluído da escola, pelo contrário. Gente, há muitos outros comentários, mas realmente nós não vamos ter condições de lê-los todos, de apresentar todos. Estão aí embaixo, tá certo? No Facebook. Eu queria agradecer imensamente a professora Patrícia, a professora Mariana, a professora Sônia, por esse programa, tá certo?
agradecer muitas pessoas que vieram nos ouvir, né, buscar entender essa questão. É uma luta política que continua, é uma luta política que prossegue, tá certo? A vitória é importantíssima do ponto de vista da lei, não é suficiente para que se torne realidade, tá? A Patrícia quer falar ainda um pouco. De modo que é preciso agora, quer dizer, como diz o poeta, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e se inscreve na pedra. Então não basta a lei, é preciso a luta, né? Eu queria então deixar as últimas palavras para a professora Patrícia, e com as palavras dela a gente encerra o programa, tá? Muito obrigado. O que eu tenho para falar é rápido, assim. Quero agradecer imensamente, agradecimento sem fim, à FENEIS, que é uma instituição que se posiciona sempre em defesa, em todo esse tempo. Hoje em dia, quem está à frente em relação às políticas educacionais é a professora Flaviane Reis, que tem lutado bastante, e ela que defende, que está à frente das demandas das pessoas surdas. Então, assim, toda essa organização, sistematização, quem leva essa discussão é a FENEIS, que está ali à frente, que traz dúvidas, que tenta resolver esses problemas, né, de todo o Brasil que aparece, que, né, se manifesta nessas questões. As pessoas vão aqui se manifestar querendo saber, porque é um grande passo com a LDB sobre a educação bilíngue para surdos, nesse novo formato. Eu quero agradecer muito a você, Emiliano, por estar aqui com você, participar desse momento, agradecer bastante a Sônia. Nossa, a Sônia foi a minha primeira intérprete na minha vida, conheço ela há 26 anos. De 95, a minha primeira intérprete. Uau, né? Quanto tempo. A Mariana também, quero agradecer muito por estar aqui comigo. Um beijo nas duas. Compartilhem, curtam. Professores, transformem essa entrevista em material didático para a sala de aula. Transforme essa entrevista em instrumento de discussão dos professores das escolas de surdos, né? E surdos, transforme essa entrevista em instrumento de luta da comunidade surda. Obrigado, gente.